Então, irmãos, queria agradecer, né, já a oportunidade de você estar aqui ouvindo esse áudio e trazer um texto que acabei meditando, né, agora pela manhã dessa segunda-feira, e ele se encontra lá em Atos, no capítulo 8, e ele começa do versículo 26. É um versículo que começa do 26 e vai até o 40. É um pouco longo, mas eu queria ler essa história para vocês. Amém? E queria tirar algumas coisas para a gente também poder meditar e poder ruminar essa palavra dentro de nós e aproveitarmos, ouvir o que o Espírito Santo quer falar. Amém? Então, assim, no 26 ele começa assim, ele fala sobre uma história de Filipe e um eunuco. A palavra começa assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. 28. Estava de volta, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como podereis entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a então subir e assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante ao seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então nesse texto ele fala sobre Jesus. Continuando no 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Perguntou a Filipe. E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Glória a Deus. Irmãos, é um texto longo, é uma história que Filipe viveu, e o que o Espírito Santo falou claramente através desse texto sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. A gente tem que pegar alguns pontos. O anjo, lá no início, conduziu Filipe a uma direção, para ele seguir ao lado sul. Filipe não imaginava que ele seria usado para batizar um eunuco, e principalmente que ele conheceria alguém nesse trajeto. Mas mesmo assim ele ouviu o Espírito e foi. Ele ouviu a voz de Deus e falou: eu vou. Então esse ponto é específico, que nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Amém? Aí se nós continuarmos aqui, ele conheceu então o eunuco, e ele percebeu que o eunuco ele estava lendo algumas escrituras sobre o profeta Isaías. Nós sabemos que na palavra o profeta Isaías é um profeta que falava de Cristo, né, da vinda de um homem, e ele já profetizava a vinda de Cristo sobre a terra. Mas se a gente alinhar aqui com a palavra, a gente vai ver que ele teve uma posição de ver a percepção que a pessoa estava lendo o texto e não estava entendendo. O eunuco ele estava lendo o texto e não entendia. E o que então Filipe fez? Fez uma pergunta a respeito, né, uma afronta, se ele estava entendendo. O que o eunuco fez? Deu abertura para ele dizendo que ele não entendeu a palavra.
como poderia entender, né? Então, Filipe aproveitou essa oportunidade para se juntar desse homem e principalmente ele entendeu qual era o processo que o Espírito Santo queria sobre a vida dele, de seguir a direção do lado sul para que ele conhecesse esse homem e pudesse então ser usado pelo Espírito para poder esclarecer o evangelho sobre a vida dele. Olha só o ponto-chave. E aí ele senta do lado desse eunuco no carro, digo, ao meu ver, é carroça, mas tudo bem. Seria alguma coisa que transportava. Ele aproveitou dessa oportunidade e ele teve o entendimento da palavra, ele teve a revelação. E ele repassou essa revelação sobre a vida do eunuco. Qual que é a segunda chave aqui? Que quando nós temos a revelação do Espírito e você transmite essa revelação ao outro, isso, a chama, os rios de água viva, compartilha com a vida do outro. Já viu aquela posição que muitas vezes você tenta evangelizar uma pessoa e a pessoa não está recebendo as suas palavras e ela não vai gerar nenhuma mudança sobre a vida da pessoa? Por quê? Faltou revelação. Então, se nós pedimos ao Espírito Santo nos trazer revelação da palavra, ele vai nos conduzir do início ao fim e gerando esse evangelho sobre a vida do coração do próximo. Então, por isso que nós devemos orar todos os dias, para que ele alinhe com as vontades dele sobre a nossa vida. Terceiro ponto que nós possamos entender: Filipe, ele se aproveitou de qualquer oportunidade e o Espírito Santo conduziu esses dois homens ao ponto do Espírito tocar sobre a vida desse eunuco e ele fazer uma seguinte pergunta ao olhar um ponto de água: que impede que seja eu de batizar? Pensa bem, gente. Se um homem está ali lendo umas escrituras e não entende nada, aparece alguém que ele nunca viu na vida, começa a revelar Cristo para ele. E Cristo se revela ao coração desse homem. E ele se faz essa pergunta: que impede que eu seja batizado? Irmãos, o que impede que os homens e mulheres sejam batizados? Se aqui já tem águas, aqui já tem a palavra, aqui já tem Cristo, o que impede eu de concretizar isso? E aí Filipe respondeu: é lícito, é legal, é justo, se você crê de todo o coração. E respondendo ele, de primeira, a Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o homem mandou simplesmente parar o carro e ambos desceram. Qual foi a quarta chave? O próprio eunuco teve uma posição, ele recebeu a revelação, ele falou: eu não quero deixar de passar essa oportunidade. Irmãos, é linda essa passagem porque o Espírito Santo ele colocou algo no meu coração, que essa semana nós possamos pedir isso a ele, para aproveitarmos as oportunidades para falar do amor dele para as pessoas. Nesse mundo afora, pessoas sedentas por uma palavra de esperança, por uma palavra de amor, por uma palavra de cuidado, uma palavra de um Deus que realmente é vivo, que ele é bom. Não é um Deus que é castigador, que não é um Deus que é lei, que não é um Deus que é inacessível, mas é um Deus que ele é poderoso, que ele se manifesta através da sua vida, se revela através da sua vida para as pessoas. E é isso que eu queria deixar para vocês aqui nessa manhã. E aí vem a última chave. A partir do momento que esse homem, eunuco, entra e se batiza, o Espírito já move na vida dele imediatamente, porque ele está ao seu caminho seguindo, cheio de júbilo, cheio de louvor, cheio de adoração, cheio de desejo por dentro que há algo novo, a vida. Que essa palavra entre no seu coração e que nós entendemos que o nosso processo é só passagem. E para finalizar, Filipe seguiu. Aqui na palavra diz que ele foi arrebatado e ele voltou para um outro lugar e mesmo assim continuou evangelizando. Então aqui é um ponto que nós não devemos nunca parar. Não pare o processo, não pare a sua vida. Você conheceu desse amor? Você reteve a revelação desse amor? Você falou do amor de Cristo sobre a sua vida para as pessoas? Continue. A primeira não teve revelação? Peça ao Senhor para que mande alguém que realmente esteja precisando da palavra. E eu tenho certeza que Ele vai mandar na sua vida essa pessoa nesse dia, nessa segunda-feira, na terça, quarta, quinta, sexta, seja qual dia for. Mas que essa palavra entre ao seu coração. Amém?
Irmãos, uma passagem poderosa. Eu ia trazer uma outra coisa para falar para vocês e Deus ele me direcionou esse texto de Atos. Atos é um livro poderoso. A Bíblia, nós temos que entender que para desvendar, para entender a revelação de Deus, é só lendo e pedindo ao Espírito para que se revele ao seu coração. E que essa palavra nessa manhã seja uma semente plantada, para que você possa sair, igual o Felipe fez, seguindo a direção do Espírito e deixando o Espírito te guiar para pessoas específicas, para você falar do amor de Cristo, para falar dessa revelação que veio, lá de Isaías até Cristo. Olha só que poderoso Deus é, como nada é em vão, como nada não tem, como eu posso dizer, que tem nexo no caminho de Cristo, que tem um sentido, a vida. Amém? Então eu queria deixar aqui para vocês esse texto, dizer que o Senhor ele é maravilhoso, que Ele possa abençoar a sua vida, que Ele possa abençoar a sua família, que Ele possa abençoar esse resto de dezembro. Mas eu queria deixar uma palavra para você, encorajando, que 2024 seja um ano de transbordação sobre a sua vida, que seja um ano de restituição em sua vida, que seu casamento, que as suas relações familiares, que as suas relações profissionais, tudo seja restituído, mas apenas no nome do Senhor, apenas por esse caminho será. Não adianta você correr à maré contrária, ao lugar contrário, ao caminho contrário. Só Deus possa fazer na sua vida. Amém? Te amo em Cristo, espero que essa palavra tenha realmente trazido uma semente ao seu coração. E se você puder, compartilhe, que se você recebeu do Espírito, compartilhe. E eu fico muito feliz, do Espírito Santo poder me usar, não somente poder me usar nesse tempo poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas vidas que estão ouvindo esse áudio. Em nome de Jesus, amém.